E hoje a gente vai falar de orçamento, não de uma maneira rígida. A gente fala de dinheiro aqui de uma maneira simples e descomplicada e de uma maneira que dê certo para sua realidade, né? Não adianta nada eu fixar aqui uma regra, não tem que ser desse jeito, que se esse jeito que eu tô dizendo aqui para vocês não se encaixar na realidade da sua casa, você não vai fazer, né? E o mais importante não é o método, o mais importante é que você faça, né? Seja na planilha, seja no aplicativo, seja no caderno, o mais importante é que você comece o seu orçamento. Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um conteúdo novo para o nosso canal Finanças para Todos aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Toda segunda-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E o tema de hoje é o campeão de vendas, o mais pedido das minhas consultorias financeiras pessoais, que é o orçamento doméstico. Como fazer? Como saber onde gastar o dinheiro? Como saber se está gastando muito com bobeira e onde pode economizar? O mais importante, pessoal, se você está assistindo esse vídeo e teve curiosidade disso, é que você dê um passo em relação à sua liberdade financeira, em relação à sua organização financeira. Se você quiser saber mais sobre isso também, assiste o nosso curso de finanças pessoais, que também está aqui no canal, que são 10 aulas que vão te ensinar a sair das dívidas, como que você organiza suas dívidas e como que você consegue fazer uma reserva financeira de emergência de R$1.000. Para quem nunca guardou nada, R$1.000 são R$1.000, né, pessoal? Então fiquem ligadinhos que está tudo disponível aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar de orçamento, não de uma maneira rígida. A gente fala de dinheiro aqui de uma maneira simples e descomplicada, e de uma maneira que dê certo para sua realidade, né? Não adianta nada eu fixar aqui uma regra, não tem que ser desse jeito, que se esse jeito que eu tô dizendo aqui para vocês não se encaixar na realidade da sua casa, você não vai fazer, né? E o mais importante não é o método, o mais importante é que você faça, né? Seja na planilha, seja no aplicativo, seja no caderno, o mais importante é que você comece o seu orçamento. Eu vou ensinar aqui para vocês, no vídeo de hoje, a regrinha do 50, 30, 20. Vai ter um pedacinho do vídeo aqui bem explicadinho para vocês sobre o que é essa regrinha, que são percentuais. O que seria o 50? 50 seria o seguinte, 50% da sua renda você determinar para os gastos essenciais. 30% para pequenos prazeres, né, pequenos luxos e alguns gastos supérfluos. E 20% para você guardar, para você poupar, para você investir. Ah, Dani, nossa, mas as minhas despesas essenciais, básicas, elas não cabem nos 50%. Esse é o segredo, esse é o X da questão. O mais importante não é você se prender aos 50, 30, 20. O mais importante é você se prender ao método, né? Ajusta a sua despesa, olha para suas despesas com todo o carinho do mundo, né? E classifique as suas despesas, que a gente já ensinou isso aqui. Se você não aprendeu, tá lá no nosso curso de finanças pessoais, tem uma aula só sobre isso, né? Sobre como você classifica as suas despesas pessoais, como você analisa para onde o dinheiro tá indo aí na sua casa, que é isso que é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu gasto, por exemplo, sei lá, R$1.000 de supermercado por mês, eu não consigo economizar. Será que não consegue mesmo? Pelo menos por um tempo? Gente, organização financeira é um processo que tem que ser para a vida toda, mas quando a gente está começando, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, pelo menos por um tempo, né? Até que a gente consiga ter um pouquinho mais de tranquilidade e aí você volta a ter esses pequenos prazeres. Aliás, lá no nosso curso de finanças pessoais, a gente ensina como que é importante você se permitir esses pequenos prazeres, até como forma de recompensa por você ter conseguido, né, bater as suas metas aí de guardar, de fazer a sua reserva de emergência, de investir e de ir quitando as suas dívidas, se for o seu caso. É importantíssimo a gente entender que a gente pode curtir o dinheiro no momento presente e não ficar achando que a gente só vai ser feliz, só vai usufruir desse dinheiro daqui muito, muito, muito tempo, porque a gente desanima no meio do caminho e a gente não quer isso aqui, né? Então, voltando à questão da regrinha do 50, 30, 20, pessoal, eu vou explicar para vocês como é que funciona, para vocês entenderem a ideia do negócio, como que funciona a questão de você definir percentuais para os tipos de gastos que você tem aí na sua casa.
Aí você vai fazer esse exercício aí na sua casa, de anotar todos os gastos, classificar aquilo que é essencial, aquilo que é supérfluo e ver se realmente você consegue guardar os 20%. Para muita gente, 20% é muito do salário mediante a situação atual do orçamento, né? Mas o mais importante é que você comece a guardar. Então, talvez o seu 50, 30, 20 vai ficar 60, 20, 20, por exemplo, ou 60, 30, 10, ou 50, 40, 10, enfim, né? Os percentuais não faz muita diferença. O mais importante é que, primeiro, você tomou essa decisão de partir em busca da sua liberdade financeira. Segundo passo, você está buscando ajuda assistindo o nosso vídeo aqui no nosso canal, aprendendo uma regra, uma técnica, e aí você vai colocar isso em prática junto com a sua família. E muito importante envolver as crianças, as esposas, os maridos, porque assim, tem que ser um esforço em conjunto, né, pessoal? Nada adianta você, esposa, ou você, esposo, traçar um orçamento aí, definir os percentuais e o resto da casa ficar flutuando aí nos gastos e não seguir o combinado, né? Orçamento doméstico já tem esse nome justamente porque tem que ser envolvido todo mundo que mora na casa, todas as rendas, todos os gastos, enfim, tem que ser uma participação comunitária aí. E lembrando, pessoal, que também quando vocês forem se reunir para fazer essas atividades aí de orçamento doméstico, nada de ficar reclamando, nada de ficar brigando, nada de ficar apontando o dedinho pro outro, mas você gasta muito com isso, você gasta muito com aquilo. O mais importante é que seja de uma maneira prazerosa, porque senão, ao invés de ser um negócio bacana, que todo mundo quer sentar e não vê a hora de conversar sobre o orçamento, acaba virando briga, né? Então, assim, não é isso que a gente quer também. A gente quer que vocês entrem num consenso. Olha, pessoal, o que a gente mais quer? Vamos colocar um sonho aí de longo prazo? Olha, a gente quer viajar, sei lá, para onde vocês quiserem, e a gente quer ficar 15 dias viajando. Maravilha! O que vocês precisam para ficar 15 dias viajando? Esse vai ser uma recompensa. O que a família toda, né, vai combinar aí, com que acordo que vocês vão fazer para realmente definir e conseguir juntar esse dinheiro dessa viagem de 15 dias? Envolva todo mundo no processo, desde que seja um objetivo que todo mundo queira, né? Funciona muito isso daí, viu, pessoal? Essa técnica aí de vocês definirem um objetivo da casa toda, todo mundo quer viajar? Todo mundo quer ficar 15 dias fora? Defina um destino aí que todo mundo goste. E funciona para que isso seja uma recompensa para quando vocês atingirem as metas e sigam o orçamento direitinho dentro dos percentuais que vocês definirem, tá? Isso que é o mais importante. A regra 50, 30, 20 é muito legal, como eu falei, ela se adapta à maioria das famílias, mas a gente não pode ficar presa aos percentuais. Você tem que fazer isso e você definir os seus percentuais para que você tenha sucesso, para que você consiga realmente fazer isso funcionar dentro da sua casa, tá? E todo mundo esteja quietinho, certinho, com foco, determinação e disciplina naquilo que vocês combinarem. Na próxima parte desse vídeo agora, eu vou explicar para vocês com detalhes a regrinha do 50, 30, 20, para vocês. Bom, pessoal, a gente está aqui, tô mostrando aqui para vocês a nossa divisão aqui do nosso orçamento, né, da nossa regrinha de 50, 30, 20, como eu falei para vocês. Então, vamos acompanhando aqui com a gente, para vocês, quando forem fazer a regrinha de vocês, vocês vão criar esses percentuais de acordo com a realidade de cada um, como eu falei, né? Então, aqui no 50% da regrinha, a gente vai estar com as necessidades, aquilo que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que vocês não podem cortar de jeito nenhum. Talvez consigam reduzir um pouquinho, mas é fundamental para o funcionamento da casa, ok? Nos outros 30%, temos os gastos supérfluos, gastos não tão essenciais, né? Alguns pequenos prazeres. E nos 20% nós temos as metas, os objetivos, os investimentos, a poupança. Como que a gente vai fazer para colocar o dinheiro trabalhando para a gente, ok? O que está dentro desses 50%? Então, nós colocamos aqui, ó, essenciais, desejos e poupar. Então, vamos lá, pessoal. Transporte. Para quem depende de transporte para ir para o trabalho, enfim, né? Não consegue abrir mão desse custo de transporte, pode até achar uma opção um pouco mais econômica, um pouco mais viável, né? Mas tem que considerar esse gasto de transporte no orçamento dentro do gasto essencial, porque afinal de contas, se você não tiver esse gasto, você não consegue se locomover, principalmente para gastos de trabalho, né? Lembrando, pessoal, que assim, vocês vão colocar a realidade de vocês aqui hoje, né, o valor ali, e somar o quanto que está dando esses gastos essenciais, e depois vocês vão saber quanto que está representando
do total de entradas da casa, tá? Para saber se vai ficar dentro dos 50% ou precisa ajustar os percentuais. Então, outro item dos gastos essenciais, alimentação. Aí, alimentação é o que eu falei, de repente, hoje vocês têm uma média de gastos aí de alimentação de R$ 1.000 por mês. Deem uma revisada, né, nos itens que vocês estão gastando aí dentro desses R$ 1.000. Conseguimos trazer esses R$ 1.000 para uns 800, sem prejudicar a alimentação de ninguém, sem prejudicar o andamento básico aí de todo mundo? Dá para fazer? Dá para cortar alguns itens supérfluos de supermercado, pelo menos por uns 2, 3 meses? Conseguimos ficar sem aí alguma coisinha que a gente compra que não é tão essencial assim? Isso faz parte também da construção do orçamento, né? Porque talvez se hoje a gente está gastando R$ 1.000 e eu consigo trazer esse gasto para 800, talvez a gente vai conseguindo ficar dentro dos 50% dos gastos essenciais, ok? Próximo, moradia. Para quem paga aluguel ou para quem paga o financiamento imobiliário, né? Tem muita gente aí que conseguiu Minha Casa Minha Vida e não pode abrir mão, não pode desconsiderar jamais esse gasto com moradia, né? E quem paga aluguel também. Se você não paga aluguel, como é que faz, né? Daí uns 2, 3 meses você vai ser convidado a se retirar da sua casa aí e ninguém quer isso. Então são gastos, como a gente falou aqui, essenciais. Você consegue negociar o valor do seu aluguel, por exemplo? Consegue chegar aí pro proprietário da sua casa e falar assim, olha, tem como você reduzir um pouquinho o valor do aluguel? Enfim, nós estamos em tempos de pandemia, né? Tudo é válido. Essa negociação de valores, pessoal, ela serve para todos os momentos, né? A gente tem que ficar tentando ajustar e tentando buscar a melhor opção para nossa realidade, como eu disse aqui. Contas, pessoal, e aí contas básicas, né? Água, energia, telefone, internet. Internet hoje em dia é uma coisa que é básica, né? Ninguém fica sem internet e existem planos aí, né, bem interessantes, que é isso que você tem que ver, analisar o seu plano de internet, se você não está pagando por uma coisa que talvez você nem precise, né? Se você usa cartão de crédito, analisa os pequenos gastos que você tem, que são debitados todo mês no seu cartão, que seria TV por assinatura, né, os streamings aí de áudio, vídeo, Spotify ou qualquer outro programa que você paga todo mês. Será que não tem um plano mais barato para, de repente, você não abrir mão desse serviço, mas você conseguir enxugar esse valor dentro do seu orçamento, né? De repente, você vai somar esses valores aqui e você vai chegar, sei lá, em 60%, né, de tudo que entra na casa, de todas as entradas, vai para os gastos essenciais. Será que a gente não consegue fazer algum ajuste dentro desses gastos essenciais e trazer para os 50%? Esse faz parte da montagem, né, da estratégia que vocês têm que usar na casa de vocês para definir qual percentual que vai ser destinado para os gastos essenciais. E também estudos para quem faz faculdade, para quem faz curso técnico, para quem, né, está investindo nos estudos, também é considerado gasto essencial. Ninguém quer estar aí, talvez no primeiro, segundo ano de faculdade, ou até terminando a faculdade e ter que parar por conta de não ter dinheiro de pagar a mensalidade da faculdade ou do curso que está fazendo, né? E estudo é investimento que a gente faz na gente mesmo, então é muito considerado gasto essencial. Bom, agora já fui para a coluninha amarela aqui dos 30% dos desejos, dos pequenos prazeres, dos pequenos luxos. E aí, quem é que não gosta de comer fora, né, pessoal? Jantares. Claro que a gente não consegue comer fora todo fim de semana, talvez, né? Ou nos melhores restaurantes, ou naquele restaurante de desejo que todo mundo está indo e a gente quer ir também. Mas se a gente programar direitinho aqui no nosso orçamento, a gente consegue pegar esses 30% ou o percentual que couber melhor aí na sua realidade e destinar para esses pequenos prazeres, uma data especial, um aniversário, né, um fim de semana por mês para você escolher um lugar legal. Então, assim, olha que bacana isso. Quando a gente programa, quando a gente faz o planejamento, a gente não deixa de ter os pequenos prazeres. A gente não precisa viver uma vida só de trabalhar e pagar conta, né? A gente tem que se permitir esses pequenos prazeres, até para a gente não desanimar no meio do caminho, como eu falei, né? Senão fica uma coisa muito maçante, muito chata, e você joga tudo pro alto e quer saber? Eu vou curtir a vida, eu vou ser feliz. Então, o ser feliz, ele tem que estar aí dentro da coluninha dos 30% dos desejos, ou no percentual que se ajustar melhor à realidade de vocês, ok? Netflix, como eu falei, Netflix não é básico, né, pessoal? Todo mundo vive sem Netflix, mas se é uma coisa que você gosta muito, se faz parte do lazer da família, então vocês têm que considerar dentro dos 30% e né, programar o valor certinho ali.
As outras assinaturas, como eu falei, né, de Spotify, de música, enfim, outros planos que vocês pagam todo mês. Outros tipos de lazer, por exemplo, a gente colocou jantares, né? Mas de repente vocês gostam de viajar, de repente vocês gostam de outro tipo de hobby, por exemplo, vocês gostam de comprar roupa, sapato, gosta de acessório, gosta de comprar uma bolsa nova, isso é desejo, né? E aí a gente vai para os 20% últimos, que é o poupar, que seria os investimentos, as emergências e os objetivos, pessoal. No nosso curso de finanças pessoais, como eu falei, a gente ensina vocês a formarem uma reserva de emergência de R$1.000, de pelo menos R$1.000. Se você nunca guardou nada na sua vida, nada. No nosso curso, a gente ensina você a guardar R$1.000, a ter uma reserva de emergência de R$1.000. Ah, mas como é que eu vou ter uma reserva de emergência se malemar eu estou conseguindo pagar as contas básicas? Pessoal, tudo tem que ser revisto. E aí, eu vou dar uma dica extra aí, que aqui nem estava no script. Se vocês começarem a fazer esse orçamento doméstico de vocês, definirem os percentuais, e ficar muito complicado algumas dessas colunas aqui, se esse 50% extrapolar, se o 30% também, né, a gente não conseguir ajustar, reduzirem isso aqui para 10%, vocês já consideraram a possibilidade de vocês conseguirem uma renda extra? A gente fala muito isso aqui e talvez ninguém para pensar, né? O que poderia ser uma renda extra? De repente eu trabalho, por exemplo, de segunda a sexta, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, mas o que eu consigo fazer de fim de semana, de repente, que me daria um dinheirinho extra? Será que eu sou muito bom em tocar algum tipo de instrumento e eu poderia dar aulas desse instrumento? Será que eu domino um idioma e eu poderia ensinar esse idioma para alguém? Será que eu sou muito boa em trabalhos manuais, artesanato, e eu conseguiria fazer um enxovalzinho de bebê para vender, ou panos de prato, ou toalhinhas bordadas, ou suplá, né, de mesa, enfim, será que não tem nada que é meu hobby, que eu gosto muito de fazer nas horas vagas, e que poderia se transformar num dinheirinho extra aí para ajudar o nosso orçamento? Poucas pessoas pensam nisso, né? Talvez um hobby que você tem aí, uma coisa que você goste muito de fazer e que você é bom naquilo, pode virar uma renda extra. E aí vem ajudar a montar esse orçamento que a gente está trabalhando aqui, né? Aí a gente consegue ajustar melhor esses percentuais e você tem um dinheirinho extra para contar, né? Isso é muito importante. E aí a questão dos investimentos e dos objetivos. Lembra que eu falei para vocês com relação a definir um objetivo em comum para a família, né? O que vocês querem fazer daqui a um ano, por exemplo, daqui 6 meses, ou nas próximas férias, que a gente também não está podendo viajar muito por conta de pandemia, né? Mas, enfim, o que seria um objetivo legal que todo mundo da casa gostaria de viver, né? Gostaria de curtir, né? Defina isso como um objetivo, até para vocês saberem o que vocês vão fazer com esse dinheiro de poupar. E comecem a investir, pessoal. Eu sei que muita gente tem medo de investir, não sabe por onde começar. A gente sempre faz algumas enquetes lá no nosso perfil no Instagram também. Acompanha a gente lá, tem muito conteúdo interessante, gratuito lá para vocês, que é o @economista_Dani_Romancini. Enfim, será que a gente não consegue melhorar essa questão de investimento? Qual é o medo que você tem de investir? Hoje tem muita gente falando sobre investimento e as pessoas acham que você precisa ter muito dinheiro para investir, né? Mas é possível você começar a investir com R$100, R$150, né? E aí você vai colocando aquele dinheirinho lá, esquece daquele dinheiro e você vai reaplicando os juros daquele investimento. Quando você vê, você tem ali seus 500, 600, R$700 depois de um tempo e você vai pegando gosto por aquilo. E quando você consegue definir bem essa coluna dos 20% de poupar, e isso começa a virar um hábito na sua casa, na sua família, entre você, a sua esposa e seus filhos, e vocês conseguem ajustar, eu falo 20% dentro da regrinha do 50, 30, 20, ok? Mas pode ser, dependendo do percentual que você fizer, olha que bacana, você automaticamente talvez vai abrindo mão de alguns gastos aqui dessas outras duas colunas para poupar, porque você começa a pegar gosto pela coisa. Quando você começa a ver o seu dinheirinho aumentando lá, e você sabe ali, olha, eu tenho aquele dinheiro ali guardado, investindo, pode parecer que não, mas é uma sensação muito boa que a gente tem, né? Eu demorei um pouquinho para começar a investir, mas confesso que me surpreendi, né? Fiquei relutando um pouco com relação a isso, mas
mas quando comecei a gente não quer mais parar. E aí todo o dinheirinho que entra você já quer colocar ali em algum lugar. É muito bacana isso. No nosso curso de finanças pessoais, inclusive, as 3 últimas aulas são sobre investimentos, sobre bolsa de valores e fundos imobiliários, com algumas dicas para quem nunca mexeu com investimentos também, possa começar sem medo, né? Claro que você não precisa começar com grandes emoções, né? Afinal de contas, bolsa de valores é um sobe e desce, e a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para investir, mas comece investindo no Tesouro Direto, né? Que você sabe exatamente o quanto você vai ganhar, quanto tempo o seu dinheiro vai ficar investido, né? As informações são mais claras e tem riscos menores, mas comece a fazer, né? E conte com a nossa equipe aqui, com todos os nossos canais de atendimento para tirar dúvidas com relação a orçamento, com relação a investimento e como que você pode fazer para trabalhar melhor o seu orçamento doméstico. Como eu disse no começo, o mais importante é que você faça, crie as suas regrinhas, crie os seus percentuais, crie o melhor método que vai funcionar para sua casa e todo mundo aí vai estar unido em busca de um objetivo comum. Bom, pessoal, então é isso. Regra 50, 30, 20 explicada com sucesso. Mas o mais importante é que você não se atente a esses percentuais. Sente aí com a sua família e crie os percentuais que vão dar certo para a sua realidade, para a realidade da sua casa, para que isso não seja um empecilho no sentido de você conseguir, de fato, ter o seu orçamento doméstico que vai funcionar para você e para todo mundo aí da sua família. E não esqueça de trabalhar essa questão dos investimentos e fazer disso um hábito. É difícil, pessoal? Mas se você quer saber um pouquinho mais, eu convido você, de fato, a assistir o nosso curso de finanças pessoais aqui no YouTube, porque ele dá muita ideia e ele é um curso, assim, que foi criado de uma maneira diferente de tudo que você já viu, né? Então, vá lá, assiste, quem sabe você não consegue aí nesse curso ter a sua reserva de emergência de R$1.000. Não tô brincando, não. Bom, espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês comentem aqui pra mim se vocês conseguiram criar o orçamento de vocês e qual que é o percentual que mais tá dando certo. Comenta aqui no chat aqui do vídeo como é que tá funcionando, que regrinha que dá certo, mande nos comentários para eu saber qual que é a regrinha que mais funciona, se é o 50, 30, 20, se é o 50, 30, 10, 60, 30, 10, enfim. Comenta aqui pra mim que eu quero conhecer qual que é a realidade, qual que é a regrinha que mais tá funcionando pra maioria das casas desse Brasil aí. E o objetivo, pessoal, é que a gente leve a educação financeira para o maior número possível de pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele aqui com quem você acha que precisa, né, de escutar isso, tá precisando de um empurrãozinho aí para decidir ter um orçamento doméstico. De repente a esposa assiste e vai lá e conta pro marido, olha, assisti um vídeo hoje que eu acho que a gente consegue fazer isso aqui em casa. O mais importante é a gente ir contagiando as pessoas no objetivo da gente ter o orçamento doméstico e menos pessoas endividadas e todo mundo conseguindo realizar seus sonhos, né? A organização financeira, como eu falei, ela não precisa ser rígida e não precisa ser meramente essa questão de guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro é importante, mas como eu disse, e a gente ensina muito isso lá no nosso curso, é que é importante a gente desfrutar dos pequenos prazeres, né? É se recompensar, né? Puxa, olha, eu consegui esses R$1.000, então, sabe, o que eu consigo fazer? Agora eu vou, sabe, pagar suas dívidas. Ninguém tem dívidas porque quer, a gente sabe disso. É muito uma questão de falta de conhecimento, de falta de orientação, de falta de saber como lidar com o dinheiro. A chance de termos adultos endividados diminui drasticamente e essa é a nossa missão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espalhem esse vídeo aí para o maior número possível de pessoas e contem com a nossa ajuda também. Se vocês sentarem para fazer o orçamento lá e a coisa não caminhou, ficou empacada ali, não conseguiu sair do lugar, chama a gente. Nós temos o Dani Me Ajuda aqui, que é o nosso WhatsApp, a nossa consultoria express, que rapidinho a gente tira a sua dúvida, conversa com você aí, com a sua família, e vocês vão em frente, vão decolar aí com esse orçamento doméstico e atingir a liberdade financeira de uma vez por todas. Pessoal, muito obrigada por terem assistido, ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais.